Fala pessoal, hoje a nossa análise vai direto ao ponto para desbravar um evento que literalmente redesenhou o mapa do mundo e a história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial, que rolou de 1939 a 1945, não foi só um amontoado de batalhas, sabe? Foi um choque colossal, uma colisão absurda de ideologias e economias. Vamos entender exatamente como o planeta mergulhou nessa escuridão e, o mais importante, como conseguiu sair dela. Para organizar as ideias, a nossa pauta de hoje está dividida assim. Primeiro, as causas políticas da guerra, depois a expansão do eixo e a tragédia do Holocausto, as batalhas que viraram o jogo, a participação decisiva do Brasil nessa história toda e, para fechar, as consequências globais de tudo isso. Então, começando pela parte 1, causas da guerra, o barril de pólvora de um novo conflito global. Bom, as coisas não explodem do nada, certo? Depois da Primeira Guerra Mundial, ficou aquele sentimento forte de revanchismo alemão, que acabou se misturando com o caos total da crise econômica de 1929. Foi exatamente esse desespero que serviu de terreno fértil para a ascensão do nazismo na Alemanha. Ao mesmo tempo, potências como Alemanha, Itália e Japão começaram um expansionismo militar bem agressivo. E a Liga das Nações estava super enfraquecida, paralisada mesmo. Enquanto isso, as outras potências europeias adotaram aquela famosa política de apaziguamento, basicamente cedendo espaço na esperança ilusória de evitar o pior. Com essa panela de pressão apitando, as alianças políticas e militares se formaram de forma bem clara. De um lado, consolidou-se o eixo, formado pelos regimes expansionistas da Alemanha, Itália e Japão. E do outro, os aliados, uma coalizão que começou com Inglaterra e França, mas que depois ia ganhar um peso monumental com a entrada da União Soviética, dos Estados Unidos e, claro, do nosso Brasil. Eram duas forças titânicas em rota de colisão. E aquela política de apaziguamento que eu comentei agora há pouco, pois é, falhou miseravelmente em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha simplesmente invadiu a Polônia. Foi a gota d'água. 2 dias depois, em 3 de setembro, Inglaterra e França declararam guerra oficialmente. O barril de pólvora explodiu de vez. Indo para a parte 2, expansão do eixo e o Holocausto. Conquistas rápidas e atrocidades indescritíveis. O sucesso inicial absurdo da Alemanha nos campos de batalha tem nome e se chama Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. É uma estratégia militar de ataques intensos e muito, mas muito rápidos. Eles combinavam força aérea, tanques e infantaria de um jeito que simplesmente estraçalhava as defesas tradicionais. Foi com essa tática avassaladora de expansão que os alemães dominaram rapidinho a França, a Bélgica, a Holanda e a Noruega. Mas a gente precisa lembrar o que estava por trás de toda essa expansão. O regime nazista era um governo estritamente totalitário, comandado por Adolf Hitler. A base de tudo era aquela ideia absurdamente perigosa e totalmente pseudocientífica da superioridade de uma suposta raça ariana. Essa crença distorcida virou política de Estado. O preconceito se transformou em lei. E o resultado direto dessa política nos traz a este número: 6 milhões. É impossível falar disso sem fazer uma pausa para refletir. Essa é a estimativa de judeus assassinados sob a brutalidade do Holocausto. Sob o nazismo, o Estado criou campos de concentração e organizou uma perseguição sistemática, quase que industrializada. E o horror atingiu não só judeus, mas também a população cigana, negros, homossexuais e opositores políticos. Foi uma tragédia humana, um genocídio meticulosamente planejado. Chegamos então na parte 3, batalhas decisivas, onde o rumo da guerra começa a mudar de figura. Olha só, 1941 foi sem dúvida nenhuma o ano que virou a chave. Em junho, a Alemanha quebra o próprio pacto de não agressão e comete o erro histórico de invadir a imensa União Soviética, abrindo uma frente de batalha brutal no leste. E lá em dezembro do mesmo ano, o Japão faz aquele ataque surpresa à base americana de Pearl Harbor. Consequência direta? Os Estados Unidos entram com tudo no conflito no final de 1941. O que era uma guerra gigante agora se tornava 100% global. E aí a gente precisa destacar essas batalhas que foram os verdadeiros pontos de virada contra o eixo. A Batalha da Inglaterra provou que a Força Aérea nazista podia sim ser freada. Já a Batalha de Stalingrado foi monumental, marcando a primeira grande derrota terrestre da Alemanha, que foi engolida pelo inverno rigoroso e pela resistência de ferro dos soviéticos. Teve também o famoso Dia D, o desembarque na Normandia, abrindo uma nova e crucial frente para os aliados na Europa Ocidental. E lá do outro lado do mundo, a Batalha do Pacífico, com os americanos empurrando lentamente a marinha japonesa de volta. Parte 4. O Brasil na guerra.
o conflito bate à porta da América do Sul. Muita gente esquece dos detalhes, mas o Brasil teve um papel super decisivo, viu? Ficar neutro se tornou impossível quando os submarinos alemães começaram a atacar e afundar de forma impiedosa nossos navios na costa brasileira. A pressão popular e diplomática foi tanta que o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados em 1942. E não foi só de forma simbólica. A Força Expedicionária Brasileira, a nossa FEB, foi enviada de verdade para combater na Itália. Nossos soldados lutaram bravamente lá. Aliás, para quem quer mergulhar fundo nessa história nua de crua dos nossos pracinhas, fica aqui uma baita recomendação de leitura, o livro Barbudos, Sujos e Fatigados, do historiador César Campiani. Vale muito a pena. Parte 5. Fim e consequências globais. A queda do eixo e um novo mundo fragmentado. A sucessão de eventos lá em 1945 aconteceu numa velocidade impressionante. Na Europa, com os soviéticos literalmente tomando Berlim, rolou o suicídio de Hitler, seguido pela rendição incondicional da Alemanha em maio. Mas no Pacífico, o Japão continuava resistindo ferozmente. Para forçar o fim imediato do conflito sem precisar invadir por terra, os Estados Unidos tomaram a decisão sem precedentes de lançar bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki em agosto. Diante de uma destruição quase inacreditável, o Japão finalmente assinou a rendição em setembro. E assim, a guerra chegava ao fim definitivo. Só que o preço dessa vitória, foi incalculável. 70 milhões. Essa é a estimativa do número de vidas perdidas, juntando militares e civis. É um número que choca qualquer um. Além dessa perda humana gigantesca, a gente está falando de cidades reduzidas a pó e economias inteiras devastadas. A humanidade foi literalmente obrigada a repensar a própria forma de existir em sociedade. E é exatamente por isso que o pós-guerra teve conferências imensas para redesenhar o mapa global. Na diplomacia, a gente viu a criação da ONU, logo em 1945, numa tentativa desesperada de garantir que um conflito desses nunca mais acontecesse. Na geopolítica, a Alemanha foi dividida e o mundo inteiro rachou ao meio, entre os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. O pontapé inicial perfeito para a Guerra Fria. Tivemos também o histórico julgamento de Nuremberg, punindo legalmente as atrocidades dos líderes nazistas. Mas olha só que paradoxo, a urgência extrema da guerra também impulsionou avanços absurdos na tecnologia e na medicina. Pense em inovações que usamos ou que basearam o que usamos hoje, como radares, os primeiros passos da computação e até a produção em massa da penicilina. E para fechar a nossa reflexão, fica a pergunta no ar. Com dezenas de milhões de vítimas e um mundo recém-dividido, como as cinzas de tudo isso moldaram a paz frágil que a gente tenta manter hoje? É fundamental lembrar que as instituições modernas e o nosso próprio conceito de direitos humanos nasceram das lições dolorosas desse conflito. Entender a Segunda Guerra Mundial é absolutamente crucial para a gente valorizar a diplomacia. Bom, pessoal, se essa análise ajudou a clarear as ideias sobre esse período tão tenso e importante, não esqueçam de curtir e seguir a Humanas Express. Vamos continuar buscando conhecimento juntos. Um abraço e até a próxima.